Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar com vocês aqui em mais um webinário, né? Estamos aqui na nossa, acho que terceira, já estamos na nossa terceira atividade de hoje, contando já com as comunicações. Então, agora, nesse horário, nós vamos ter mais um webinário falando sobre os desafios do ensino em meio à pandemia, trazendo aqui, né, a experiência de algumas instituições de ensino. Vou lembrá-los novamente, né, que a gente vai ter aqui uma mesa mediada com mais 3 participantes. Todos vocês podem e devem, por favor, né, participar conosco aqui nas perguntas. A gente tem aqui um chat logo abaixo, ok? Vocês podem mandar suas perguntas. Quando você abre esse chat, ele vai ter lá uma setinha dizendo para você mandar pergunta para participantes, né? E para palestrantes. A gente pode combinar assim, mandem para participantes e palestrantes, porque aí, dessa maneira, todo mundo consegue acompanhar ali as imagens, as perguntas que vocês estão enviando, tá? Bom, então, para essa mesa, hoje, nós temos como mediador o nosso colega, parceiro muito querido, o professor Walter Gomes Campos, né, reitor da UEG, e representante da região centro-oeste da Unirede. Seja bem-vindo, professor Walter. A casa Obrigado. É sua, fique à vontade. Com a palavra, professor Walter. Obrigado, Ana. Uma boa tarde a todos. É um privilégio imenso estar aqui com vocês. Meu nome, como a Ana disse, é Walter Campos. Eu tenho a honra de participar deste webinário, fazendo a mediação da fala e da discussão com os colegas. Eu sou atualmente o reitor interino da Universidade Estadual de Goiás, mas tenho o privilégio de trabalhar com educação à distância desde 2010, já tendo a experiência de ter sido coordenador do Centro de Educação e Aprendizagem em Rede, é o nome do nosso centro na universidade, CEAR, e também pesquiso na área de educação à distância, então é muito bom poder estar aqui. Também estamos em meio à pandemia, com as dificuldades e com os desafios, mas também com coisas exitosas no ensino remoto, emergencial, e podemos falar dessas experiências, e ouvir sobre essas experiências, trocarmos essas experiências nessa tarde, é muito importante e isso agrega bastante a todos nós. Tenho certeza que será uma tarde bastante proveitosa, uma discussão bastante proveitosa. Eu também tenho o privilégio de fazer parte da Câmara de Educação da ABRUEM, Câmara de Educação à Distância da ABRUEM. Então, eu tenho o privilégio de estar aqui com a Cida, hoje, que também é membro da Câmara, e nós já há alguns anos vimos trabalhando uma série de projetos e de publicações nessa Câmara. Então, a Câmara também está aqui presente, a Cida vai falar também um pouquinho da experiência dela acerca da pesquisa que nós fizemos. Também, como disse a Ana, é muito bom fazer parte da Unirede e tivemos discussões muito proveitosas no nosso seminário regional aqui, Centro-Oeste. Então, espero que nossos colegas estejam aqui, sejam todos bem-vindos também. É bom estar em meio a gestores, professores, pesquisadores e, mais do que isso, amigos, né? É muito bom estar aqui com o Ronei, com a Cida e com a Simone. O professor Ronei, ele vai abrir o nosso webinário. Ele é doutor em psicologia pela Universidade de São Francisco, na linha de pesquisa Avaliação em Psicologia Educacional, e licenciado em matemática pela Universidade Estadual de Minas Gerais, PEPESMIG. É professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, Minas Gerais. Atua nas áreas de formação de professores e educação mediada por tecnologias digitais de informação e comunicação. É pesquisador com interesse em tecnologia educacional, formação de professores, inovação pedagógica e gestão do ensino superior. Atua como docente em cursos de licenciatura e programas de pós-graduação. Ele é pró-reitor de graduação da UFLA de 2016, com um mandato que se estenderá até o ano de 2025.
e, como eu disse, é um mineiro amigo. Seja bem-vindo, professor Ronei, a palavra está com você. Me ouvem? Excelente. Ok. Então, muito obrigado pela acolhida, Walter. Como você já disse, é muito bom estar entre amigos, rever amigos de muitas batalhas em prol da educação no Brasil, né? Antes de estar pró-reitor, eu estive por 5 anos no Centro de Educação à Distância aqui da UFLA e também fui da Universidade Aberta do Brasil, sempre ativo e compartilhando e bebendo da fonte de conhecimento dos colegas que trabalham com educação à distância. Então, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Já dou início à minha fala ou... Pode continuar. A palavra está com você e pode nos brindar com a sua experiência. Tá bom. Então, boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. Eu trago aqui um pouco da nossa experiência com o estudo remoto emergencial que nós implantamos na Universidade Federal de Lavras, fruto da impossibilidade de continuarmos os trabalhos nossos regulares a partir de março, por conta da pandemia, todos já sabem. Eu vou aqui compartilhar uma apresentação, só um minutinho para eu me acertar aqui com o compartilhamento de tela. Compartilhando a tela, já estou com vocês na tela? Sim, sim. Ok. A Universidade Federal de Lavras é uma universidade do interior de Minas Gerais. Nós estamos aqui no limite entre o sul de Minas e o Campo das Vertentes. A instituição tem cerca de 11.000 estudantes de graduação, 3.000 estudantes de pós-graduação. A sede fica na cidade de Lavras. Nós estamos iniciando os trabalhos para a implantação de um campus em São Sebastião do Paraíso, que é uma outra cidade aqui do sul de Minas. Nós temos aqui uma tradição de educação à distância já de algumas décadas. Nós oferecemos cursos de lato sensu durante muito tempo, de forma pioneira. Desde 87 existem atividades de extensão, principalmente na educação de extensão rural, voltada para a área de ciências agrárias. E, mais recentemente, a partir do REUNE, a instituição, então, implantou o curso em todas as áreas do conhecimento. Então, hoje nós temos 34 cursos de graduação, perto de 40 programas de pós-graduação na universidade. E eu gostaria de falar um pouco desse contexto de inserção da universidade num momento que foi, num primeiro instante, de perplexidade, mas que nos ofereceu a oportunidade de reunirmos o que nós temos de melhor de capacidade na universidade, que são as pessoas criativas e as soluções criativas, para descobrirmos o nosso caminho. Então, eu vou apresentar primeiro o contexto, né? Não era possível prever o que aconteceu e nem quando retornaríamos às atividades presenciais. A nossa instituição, apesar de ter uma grande concentração de estudantes em Minas Gerais, na região sudeste, nós temos alunos do Brasil inteiro, então era impossível controlar ou prever como é que seria o fluxo de contágio, considerando idas e vindas desses estudantes, e isso nos levou, então, a pensar uma possibilidade de retorno às atividades por meio de recursos educacionais digitais. Nesse momento, contou a experiência da instituição com alguns docentes, uma parte dos docentes que já tem experiência em educação à distância, uma equipe técnica e infraestrutura que já constituída competência nesse campo, né? E contávamos também já com os recursos tecnológicos necessários para tal, né? Como eu já disse, parte do corpo docente já com experiência de trabalhar em modelos de educação à distância, e a nossa equipe, apesar de pequena, muito competente, muito aguerrida, logo de cara
topou o desafio de pensarmos uma maneira de sair da paralisia, que seria manter o ensino da universidade desativado, né? Então, ao lado disso e dessa preocupação, nós enxergamos algumas oportunidades e procuramos estrategicamente extrair do momento o que seria melhor para essas oportunidades, né? A primeira delas, nós vimos a oportunidade de ampliar o nosso programa de formação continuada de professores e inserir novas práticas pedagógicas e aprendizagem de novas competências no nosso programa que se chama Prodocente e que a gente já tinha implantado há algum tempo, como semanas letivas direcionadas exclusivamente para a formação de professores. Essas primeiras semanas dos semestres letivos, a gente nunca abria com aulas já de pronto. Sempre eram semanas de planejamento, de início de uma formação, então nós turbinamos isso e, assim que foram interrompidas as aulas no dia 23 de março, uma semana depois, nós já começamos com programas de formação de professores por meio dos nossos recursos digitais. A adesão no início foi pequena, mas no final, depois eu vou mostrar os dados para vocês, isso fez grande diferença. Também nós consideramos em transformar as restrições e os problemas gerados pela longa quarentena em vivências e experiências de novas formas de ensinar e aprender. Quer dizer, se estivéssemos em marcha e em movimento, tanto estudantes como professores descobririam caminhos, descobririam trilhas de aprendizagem. E isto foi muito interessante. Também foi uma oportunidade para aprimorarmos as nossas habilidades e competências, tanto das equipes de apoio quanto das equipes de técnicos administrativos, para o teletrabalho e o atendimento remoto por meio de tecnologia digital. Então, nós tivemos que transformar tudo que era baseado em atendimento presencial em atendimento à distância para poder atender os alunos e professores, né? Quais foram os principais desafios? Primeiro, resistência de boa parte dos docentes ao modelo desconhecido, porque se confundiu com a educação à distância, né? E aí entra o preconceito, entram questões ideológicas, entram questões políticas, isso tudo é válido, a universidade é local de conflito de ideias, e o que nós fizemos foi descobrir estratégias e desenvolver estratégias para ir vencendo essas resistências. Então, do dia 23 de março, que foram interrompidos os trabalhos, até o dia 1º de junho, quando nós retomamos as atividades letivas, esse tempo intermediário foi de capacitação de professores, de negociação, de planejamento, de convencimento, até que nós tivéssemos um grupo suficiente de pessoas interessadas para colocar o processo em andamento. Nós também tivemos resistência de uma parte dos estudantes, parte delas por questões ideológicas e parte delas com preocupações legítimas de impossibilidade de acesso dos colegas ou dos próprios vulneráveis. Prover acesso para a comunidade inteira era um grande desafio e a disponibilidade de equipamentos para todos também. A questão da acessibilidade nos ambientes virtuais, porque nós temos um grupo, uma comunidade de pessoas com deficiência, principalmente surdos e com déficit de visão, né? Não totalmente cegos, mas não conseguem fazer leitura em tela, por exemplo. E também a preocupação de manter a qualidade e tornar o processo de ensino-aprendizagem efetivo e não só uma alternativa para nos ocuparmos naquele tempo de pandemia. Pois bem, nós fizemos muitos estudos, muitas reuniões e tiramos alguns pressupostos. O primeiro deles foi a imperiosa necessidade de manter as atividades de ensino da universidade. Seria impensável parar a universidade na graduação e na pós-graduação. A segunda é que os estudantes precisavam se manter intelectualmente e socialmente engajados. Temíamos que muito tempo em casa, afastados das atividades universitárias de estudo, tornaria o índice de evasão muito mais alto, tornaria o abandono muito mais alto e tornaria o regresso muito mais difícil. E a interação com os pares e os professores também manteriam, além da habilidade do estudo, um envolvimento social que previne problemas relacionados à saúde mental, né?
a preservação da saúde mental passa também pelo desenvolvimento intelectual e pela manutenção da atividade intelectual. Então, pressuposto também era oferecer oportunidade de conclusão de curso para cerca de 600 estudantes que estavam na iminência de se formarem e outros 270 que estavam prestes a concluir os mestrados e doutorados e que precisavam fazer isso, né? Oferecer oportunidade de continuidade de estudos para que o tempo perdido não fosse perdido na quarentena e todos pudessem desenvolver e avançar em seus currículos, e assim mitigar a evasão e, especialmente, a premissa de considerar as diferenças e especificidades da comunidade estudantil e, principalmente, as limitações de acesso aos recursos tecnológicos síncronos. Passamos por uma fase de planejamento, então, que durou cerca de 1 mês e meio. Eu fiz muitas lives, uma delas, quase virei youtuber, porque foram quase 7.000 acessos, a universidade foi uma das primeiras a retornar com o ensino remoto. Conversamos com os colegas de outras universidades que já estavam no caminho do ensino remoto e iniciado atividades, né? E, com isso, aprendemos e aí, então, aprovamos no nosso CEP, no final de abril, um retorno para 1º de junho, como eu já disse aqui, e com o mês de maio inteiro para preparativos. Quais foram os insumos que nós colocamos para que isso tudo se tornasse um caso exitoso? Primeiro, nós investimos muito na formação dos professores, por meio de rodas de conversa. A nossa equipe desenvolveu um trabalho de formação compartilhada de docentes, docentes auxiliando docentes e a equipe dando suporte. Cerca de 2/3 dos nossos 700 professores passaram por esses processos de formação, né? E parte dos que não passaram é porque já tinham feito formação para educação à distância antes. Também fizemos um acordo com a Coursera e oferecemos cerca de 5.000 vagas em cursos do portal Coursera, a maioria com certificação gratuita, e a oportunidade dos alunos e professores se apropriarem disso como componentes, o professor por formação continuada e o estudante como disciplina optativa com aproveitamento dos conteúdos. Isso funcionou por 2 meses, nós terminamos com cerca de 5.000 estudantes e professores tendo participado dessas atividades antes de começar o nosso ERE. Aproveitamos o tempo dos debates e dos desgastes também para preparar o atendimento remoto, remodelamos os nossos sites, juntamos todas as informações lá, preparamos os técnicos, fomos para o teletrabalho com os técnicos e organizamos as demandas para receber toda a demanda que viria do ensino remoto emergencial. Organizamos o ensino remoto emergencial não centrado em aula expositiva por videoconferência. Logo de cara, a gente percebeu que esse seria um erro. Reproduzir um modelo expositivo no ambiente virtual só traria mais dificuldade. Então, nós utilizamos o conhecimento especialista, organizamos roteiros de estudo que orientaram os nossos professores a organizarem os seus roteiros de estudo orientado para os estudantes. Então, nós tentamos minimizar o contato assíncrono expositivo, o professor continuou, lógico, produzindo webconferências, mas gravava e deixava para os alunos que não podiam participar naquela hora. Reorientamos os estudantes e fizemos um MOOC com os estudantes para que eles aprendessem essa nova estratégia e reorientamos e começamos. É lógico, aconteceram problemas, é lógico, aconteceram incompreensões, é lógico, nós tivemos os primeiros embates, mas nós mostramos também possibilidades para os estudantes e para os professores. Então, nós mobilizamos toda a equipe para suporte, nós tivemos mais de 1.100 atendimentos de docentes em suportes, mobilizamos atendimento para estudantes, utilizamos os registros na ouvidoria como fonte de aprendizados e montamos tutoriais para os professores e para os estudantes e colocamos uma bolsa de R$100 para contato à internet e empréstimo dos computadores, notebooks que a gente tinha na biblioteca. A princípio eram só 60, agora, mais recentemente, a gente conseguiu
uma compra de mais 400. Hoje nós temos cerca de 450 computadores, notebooks para emprestar para os estudantes, que é esse mais ou menos o número de estudantes que precisam. Na fase de execução, então, nós fizemos esse acompanhamento fino e estrito do que estava acontecendo do ponto de vista de acessos. Então, isso foi auditado, né, para poder fazer orientação e direcionamento das demandas dos estudantes. Ao mesmo tempo, abrimos oportunidade dos professores que consideravam que seria impossível continuar com a disciplina, cancelar a disciplina, e dos estudantes cancelarem a matrícula em disciplinas também, daquelas que eles consideravam que não seria interessante, né? Orientamos para que parte dos roteiros de estudo orientado gerassem produtos do ponto de vista de trabalho do estudante, e que esses produtos se revertessem em avaliação quantitativa para, no final, nós termos, então, a aprovação ou reprovação dos estudantes pelos critérios da universidade. Então, isso funcionou muito bem e nos deu um alento, porque nós transformamos a avaliação somativa em avaliação formativa. Os estudantes, ao longo do tempo, foram produzindo, foram sendo avaliados, e ao final, os nossos índices de aprovação e reprovação foram muito próximos do semestre, que era educação convencional presencial no conjunto das disciplinas. E aqui também um outro resultado interessante: a linha vermelha que aparece para vocês são os cancelamentos, e a linha azul, os trancamentos. Para nós, cancelamento é quando o aluno cancela a matrícula em uma ou algumas disciplinas, e trancamento é quando ele para o semestre. Então, se vocês observarem no gráfico que está na esquerda abaixo, a linha de cancelamento de disciplina não se alterou ao longo do semestre. Nós não tivemos um aumento expressivo de número de cancelamento de disciplinas por estudantes. E os trancamentos aconteceram, num primeiro momento, na linha azul de baixo, na hora que nós oferecemos, de cerca de 10%. Então, cerca de 10% dos 11 mil alunos trancaram matrícula porque não queriam o RE. Depois de uma segunda rodada, quando nós não pudemos retornar presencial em agosto para fazer avaliações, a previsão inicial era que poderia, nós abrimos de novo o trancamento e pouco mais de 1% dos estudantes trancaram porque não teriam as aulas presenciais, né? Então, isso nos gerou a possibilidade de formar 520 alunos. Em outubro, agora, nós fizemos uma formatura de 520 alunos. No primeiro semestre de 2019, foram 570, então foi próximo do normal da universidade, e fizemos o ingresso, e fizemos recepção de calouros, tudo virtual, para 1.200 ingressantes, que começaram agora no dia 26/10, uma nova etapa, num semestre letivo que nós criamos modularizado, com uma parte que vai ser estudo remoto e a outra parte que vai ser presencial. Fizemos uma variação do processo durante o tempo todo, coordenadores de curso, auditoria da universidade, departamentos, pró-grade, colegiados de curso, todos observando o que acontecia e aprendendo com os acontecimentos, é óbvio. Isso nos levou e aqui é só um quadro para vocês entenderem, nós tínhamos dashboard de tudo que acontecia nos ambientes virtuais, enquetes para poder observar o que está acontecendo em outros pontos de medida do sistema, observação do nosso sistema acadêmico, e isso foi tudo reunido num site, que é o site específico que está aí na tela, que é o prg.ufla.br/destaques/estudo remoto emergencial. Tem muita informação de tudo que a gente foi produzindo e colocando à disposição, né? E, para terminar minha fala, não sei se estou no tempo, não gostaria de roubar tempo dos debates, que é o mais importante, o nosso maior aprendizado, depois desse ciclo todo, foi que a tecnologia mais avançada e a melhor tecnologia educacional que nós temos se resume na competência dos nossos docentes, dos nossos técnicos e dos nossos estudantes, porque não existe ensino remoto emergencial padrão, não existe receita de bolo.
O que funcionou, funcionou porque nós fomos sensíveis ao contexto e entendemos o nosso contexto. E aprendemos com o que não funcionou para conseguirmos agora pensar em mais uma etapa em que vai ser necessário ficarmos distantes dos nossos estudantes e do nosso campus. Convido vocês a visitarem os sites da UFLA depois, tem muita informação lá, e me coloco à disposição para a etapa de perguntas. Muito obrigado. Obrigado, professor Ronei, pelo compartilhar da experiência. Eu fiz assim várias anotações aqui que depois acho que vão ser interessantes quando estivermos fazendo o nosso debate, mas destacar a importância que você dá aí a gente, as pessoas e as pessoas criativas e competentes que ajudaram nesse processo. Obrigado. Vou chamar a professora Maria Aparecida para sua fala. Olá, tudo bem? Me ouvem? Ouvimos bem, tudo bem, Cida? Tudo bem, Ótimo. graças a Deus. Deixa eu abrir meu vídeo boa. aqui também. Olá, Perfeito. tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Tudo bem? Walter, podemos começar. Então, tá bom. A Maria Aparecida Crice Nupel, mais carinhosamente chamada por nós como Cida, nós somos do Fórum de Coordenadores da Universidade Aberta do Brasil, e todo mundo lá conhece a Maria Aparecida como a nossa Cida, professora adjunta da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, no Paraná, graduada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Educação pela Universidade Estadual do Maringá, com experiência na área de educação, com ênfase em educação, principalmente nos temas de história da educação, história cultural, os manuais escolares, história das disciplinas escolares, história da leitura, educação à distância e tecnologias da educação. Ela foi coordenadora do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, é coordenadora UAB da Unicentro e atualmente também é coordenadora da Universidade Virtual do Paraná. A Cida é integrante da Câmara de AD da ABRUEM, da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, e é com muito carinho e alegria que a gente passa a palavra para a Cida para compartilhar as experiências. Obrigada, Walter, muito obrigada. Quero cumprimentar a todos que nos assistem agora, é um grande prazer. Gostaria, em nome do nosso presidente da Câmara de AD da ABRUEM, Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, professor Dilmar Bareta, agradecer imensamente o convite da Unirede para que nós possamos colocar um pouco do nosso trabalho da Câmara de AD, né, nessa experiência que estamos fazendo já há algum tempo. E dito isso, gostaria de agradecer ao professor Alexandre Martins, nosso presidente da Unirede, a professora Marília da Federal de Goiás, que nos recebe nesse evento maravilhoso do ESUD. Cumprimentar meu amigo Ronei, amigo de tantas discussões, né, no nosso fórum da UAB, a professora Simone, do Instituto Federal do Maranhão, e a você, né, Walter, um grande amigo com quem a gente partilha muitas ideias, né, nosso reitor da Universidade Estadual de Goiás, colega da Câmara de AD da ABRUEM. Nós vamos falar um pouco da experiência nossa enquanto Câmara, então não é uma questão focada na minha universidade, eu sou da Universidade Estadual do Centro-Oeste, uma universidade que fica em Guarapuava, no interior do Paraná, e também hoje coordeno a Universidade Virtual do Paraná, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre ela na sequência. Mas eu queria dizer assim, inicialmente, pedir a licença a vocês para a gente fazer um pouquinho de uma reflexão, e eu acho que tudo que o Ronei colocou é bastante provocador, né, para que a gente pense cada vez mais no ensino superior, na educação básica, né, frente aos desafios que estão sendo impostos, já vinham sendo impostos há algum tempo. Eu diria que nós estamos vivendo um turbilhão muito grande, que mais tarde, penso eu, a história, o tempo histórico vai colocar isso para nós como um marco, o antes e o depois da pandemia.
mas eu colocaria que há em curso uma grande transformação social, econômica, industrial, sem precedentes, e que também traz uma transformação nos modos como concebemos o conhecimento e como trabalhamos no sentido educacional, e uma transformação digital também enorme, né? Então, quando a gente começou esse trabalho este ano, que está sendo uma loucura para todos nós, né, que estamos trabalhando frente às universidades, frente à educação básica, nós professores como um todo, e também toda a sociedade, eu fiquei pensando mais particularmente para nós que trabalhamos em educação, me lembrei bastante de Diderot, d'Alembert, Voltaire, aquilo que a gente estudou dos iluministas no século XVIII, que, frente aos avanços que se tinha naquela época e a próprios desafios políticos e econômicos, eles tentaram, naquela época, escrever, e escreveram, né, com a ajuda de Montesquieu, de vários outros importantes intelectuais da época, vários verbetes sobre tudo que circulava em termos de conhecimento naquele momento. Hoje a gente tem uma internet aí que socializa conosco uma série de informações e também alguns conhecimentos, muitos conhecimentos, porque nem toda informação é conhecimento, né? E que na pandemia isso aumentou demasiadamente, né? Então, nós vivemos realmente uma sociedade reticular, mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, que vem mudando a economia, o mercado de trabalho, novos paradigmas, novos processos de comunicação, o processo de ensino de aprendizagem, e que agora, frente a todos esses desafios da pandemia, isso vai reconfigurar completamente os nossos ecossistemas educacionais, quer formais, quer informais, não formais, ou seja, a palestra que a gente ouviu hoje às 2h, né, que iniciou às 2h, ela mostrou muito sobre isso, né, como que há necessidade de se reconfigurar sobre isso e como muda o papel do professor frente a todas essas questões, né? O que ensinar? Será que só o professor ensina? Como ensina? Então, reconfigura muito isso. E nós da Câmara viemos estudando, né, várias coisas já há muito tempo, e isso tem passado pelas nossas discussões na Câmara DAD da Bruem, né? Nós temos pensado muito nesse mundo 4.0, com uma transformação gigantesca, mediada aí por tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada, a inteligência artificial, a internet das coisas, esse movimento muito maior das máquinas, né, o machine learning, tudo isso vem mudando muito o cenário da própria educação, porque também vivemos numa sociedade que passa do 4.0 para o 5.0, e essa sociedade, ela precisa, e agora a gente está vendo isso muito mais marcante, porque a gente está vivendo um momento em que você está em plena pandemia e que as desigualdades sociais estão cada vez maiores, quer em termos sociais e econômicos, e o Ronei foi muito feliz em colocar as dificuldades aqui, os percalços, em termos educacionais também, né? Escolas, universidades que conseguem avançar nesse tempo de ensino remoto, emergencial, e escolas, universidades que não conseguem avançar. Tudo isso vai gerando uma desigualdade muito grande. E a sociedade 5.0, ela vem marcada por essa tentativa e é um conceito recente de 2016, né, que vem do Japão, né, de pesquisadores japoneses, dizendo que há necessidade de equilibrar um desenvolvimento econômico e a solução de problemas sociais cada vez maiores, né? E não é à toa que a gente ouve falar aí cada vez mais de cidades inteligentes, de indústrias inteligentes, bairros inteligentes, sustentáveis, e a gente viu isso, de alguma forma, esse reflexo na própria eleição dos Estados Unidos, né, que a gente viu agora, em que a tônica realmente era a questão da sustentabilidade, o respeito ao outro, a empatia, a questão da xenofobia, direitos sociais, etc. E tal. Então, uma sociedade tão mediada pela tecnologia, tão hiperconectada, precisa do lado humano. E essa sociedade 5.0 vem tentar trazer esse lado humano cada vez mais potente, mais forte, né? Numa tentativa de equilibrar, né, toda essa subjetividade, esse imaginário e toda essa configuração que estamos vivendo. Então, traz para a gente muito forte isso, né? Muito forte, porque, perdoe-me, bati.
Quem fala com as mãos também acaba, desculpe. Então, traz tudo isso assim muito forte para a gente, né? Para tentar equilibrar isso, o humano dentro disso, porque as tecnologias não são nada, né? As tecnologias não são nada sem que a gente tenha esse lado humano mais forte. E a gente sabe que esse movimento, né, do Machiner vai trazer cada vez mais as máquinas para dentro das nossas casas, fazendo atividades que eram rotineiras nossas, para que nós tenhamos um tempo maior de lazer, de construção de conhecimento, de busca de outras questões. E isso precisa de um equilíbrio, né? Na medida que a gente ouve também que vai tirar muito do trabalho humano, né? Mas a gente sabe também que outras potencialidades estão surgindo e outras formas, né, de trabalho. Tudo isso vem modificando. Então, a gente tem pensado muito também na educação. Como é que a educação fica frente a esse cenário, né? Então, a gente tem aí trabalhado muito nas discussões que envolvem a educação digital como produtora de inovação e tecnologia, por exemplo, na cultura maker, nos estudantes que a gente tem hoje com pensamento computacional muito mais avançados, né? No letramento digital, que deve caminhar para uma fluência digital. Então, tudo isso faz com que nós, da Câmara de EAD, pensemos um pouco mais na educação hoje, nessa disrupção que a gente vê disrupção em vários modelos, né? Há uma transformação disruptiva, né? Que a gente vê instalada principalmente nos modelos que a gente vê hoje, por exemplo, nas startups, nas fintechs, que vão trazendo outras alternativas para a gente. Então, a gente vem pensando realmente em como que a gente pode trabalhar com vários conceitos que hoje permeiam a educação, né? Como, por exemplo, internet das coisas, realidade aumentada, a cultura maker, que eu já falei, aprendizagem autêntica, educação híbrida, aprendizagem, metodologias ativas, aprendizagem ativa, tudo isso são conceitos que para nós têm sido muito caro no nosso trabalho enquanto Câmara. Então, é nessa reflexão que eu queria pôr um pouquinho para vocês a atuação da nossa Câmara de ADWM, que tem essa perspectiva, né, de um trabalho que já vem sendo estruturado há bastante tempo. Eu, Walter e mais alguns colegas já estamos na Câmara, acho que há uns 7 anos já de trabalho, então a gente tem uma atuação efetiva dentro da Câmara, cada vez mais se aproximando da nossa Câmara de graduação, da nossa Câmara de pós-graduação, da nossa Câmara de internacionalização, para que a gente trabalhe em rede. Então, nós temos, então, um projeto, que é o Abruem em Rede. Esse projeto já tem quase 7 anos de trabalho. Nós já tivemos vários avanços, mas ainda achamos que caminhamos devagar, precisamos cada vez mais otimizar as nossas ações. A gente tem feito estudos, pesquisas, a gente tem trabalhado muito na divulgação através das nossas pesquisas, através de bibliografias e uma série de coisas. Nós também realizamos evento, então a gente tem o Seminário Internacional de Inovação no Ensino Superior, que já estamos indo para a 3ª edição, né? O primeiro foi no Maranhão, o segundo em Santa Catarina e Florianópolis, e o terceiro será aqui no Paraná, em 2021, que a gente espera que também vai ser remoto, e que tem trazido muitos pesquisadores dessa área para compartilhar conosco também essas preocupações, né? Então, a Câmara de WM, com esse projeto, e vem tentando cada vez mais uma aproximação com as suas 44 afiliadas. Nós temos 46, afiliadas, 40 estaduais e 6 municipais, que a gente vive buscando uma interlocução. Nem todas as universidades da Câmara têm cursos na modalidade de educação à distância, mas todas elas hoje estão buscando alternativas frente a esta pandemia. Então, eu me lembro que em março, um pouquinho antes, acho que era dia 11 ou 12 de março, nós estávamos reunidos na UDESC, a Câmara, né, para buscarmos as nossas ações de planejamento durante o ano de 2021, e já havia toda aquela circulação de toda a preocupação, né, havia sido decretada a pandemia, e nós, naquele momento, começamos a pensar em algumas ações que nós pudéssemos estar mais próximas das universidades da Abruem, né, neste período. Então, nós saímos de lá já naquele dia, né,
voltamos para as nossas casas, já assim com um percurso de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, foi construir vídeos de animação e também folders, né, eletrônicos, informativos eletrônicos, que nós encaminhamos para todos os reitores, pró-reitores das nossas universidades, tentando colocar um pouquinho para eles o que nós entendíamos que era a diferença entre educação à distância, ensino online, educação digital, ensino remoto. Então, a gente tentou colocar um pouco, que também tínhamos uma preocupação que esses conceitos, que para nós, que trabalhamos nessa área, às vezes eles ainda são confusos, chegassem nas nossas universidades e houvesse um entendimento equivocado, no momento em que ninguém sabia muito por onde começar, né? Então, a gente começou fazendo isso, né? E, a partir de então, nós nos colocamos à disposição das nossas universidades para participarmos com elas, né, de reuniões, de eventos e que pudéssemos estar auxiliando. E nós somos em 8 na Câmara, participamos de vários eventos em várias universidades, falando um pouco, né, sobre isso, o que era esse ensino remoto emergencial, tentando trabalhar um pouquinho mais de tranquilidade junto aos professores, falando das perspectivas de uma pós-pandemia, né, da necessidade de formação para que se atuasse nessa área, tentando discutir um pouco em relação a tudo isso. Então, a gente tem uma série de eventos, inclusive a gente está publicando um pouco do resultado desse nosso trabalho, num livro que sai este mês ainda, junto com a Câmara de Graduação da Bruen, do nosso trabalho. Então, a gente participou de muitos e continua participando. E eu queria registrar aqui, né, que como foi muito interessante esse movimento, como o Ronei também coloca, como é que foi na Universidade Federal de Lavras. Então, em vários eventos que a gente participou, e também na minha universidade, que também a gente foi chamado, a gente pôde perceber que os núcleos de educação à distância, as secretarias de educação à distância foram chamadas a contribuir nesse processo, e a gente participou de muitas discussões e muitas reuniões. E numa dessas reuniões que eu estava, num evento, eu e mais 2 colegas, eu vi assim a ansiedade. Não é fácil para nós, né? Não é fácil para nós estarmos, né, nessa situação. Eu vi a ansiedade dos nossos colegas colocando para nós as dificuldades e muitas vezes até de forma agressiva, né? Porque havia toda um trabalho, né, de busca por entrar nesse ensino remoto emergencial. Algumas universidades já tinham aprovado isso nos conselhos superiores delas, e os professores resistentes, os alunos resistentes. Então, a gente ouviu assim muita ansiedade, muita angústia e até, às vezes, assim, algumas colocações agressivas, né, para nós, dizendo que não gostariam que a sua aula tivesse aberta, que suas produções, seu material fosse colocado, e muito o que o Ronei colocou agora da transposição didática, essa dificuldade, né, de transpor, e que não é, né, não é o certo, na verdade não se tem o que é certo, mas fazer uma transposição didática do presencial para a distância não funciona com momentos síncronos a todo tempo. Isso é muito mais difícil, né, de se colocar. Então, tudo isso a gente foi discutindo e a gente via a reação muito ruim naquele tempo, né? E hoje a gente tem sido chamado e a gente vê assim que com esse trabalho que a gente foi fazendo e trazendo colegas de outras universidades, trazendo colegas de fora do país para conversar, parece que a gente tem um pouco mais de tranquilidade hoje junto aos nossos professores, para entender um pouco mais esse processo. Não que todos estejam satisfeitos e acomodados, mas já assim, parece-me que no imaginário das pessoas já há uma certa predisposição a entender esse processo, né? E aí, o que a gente fez também? A gente resolveu, para conhecer um pouco mais e trabalhar e saber por onde direcionar as nossas ações, a gente fez uma pesquisa, né, com todos os nossos reitores das nossas universidades e pró-reitores,
para saber quais as universidades estavam com as suas atividades paradas, quais estavam no ensino remoto, se havia apoio da educação à distância das universidades ou não, quais as principais dificuldades encontradas, que se assemelham muito ao que o Rony falou, né? Principalmente também uma questão muito voltada à ausência de infraestrutura, à ausência de equipamentos, à ausência à internet que teria problemas, alunos que não teriam acesso, o que causaria evasão, uma desigualdade maior educacional, mas também deixando aflorar a falta de experiência das universidades, né, com a tecnologia, com o uso da tecnologia, e como é que, e não só com a tecnologia, mas com as teorias que sustentam, né, a educação à distância, as teorias que sustentam a aprendizagem nesse momento que a gente vive, né, numa perspectiva do conectivismo como uma teoria da aprendizagem. Então, a gente começou a perceber muito essas dificuldades. Então, os resultados do que veio ali foram bastante interessantes para que a gente pudesse focar um pouco mais nas nossas ações e planejar um pouquinho mais também a longo prazo. Então, o resultado também desse trabalho, a gente está divulgando, né, dessa avaliação, dessa pesquisa, perdão, a gente está divulgando, né, no texto que a gente está trabalhando, para que as pessoas também entendam um pouco mais esse processo que faz parte, né? A partir do que a gente viu aí, então a gente começou, e eu ia até compartilhar uma apresentação com vocês, mas depois vocês podem conhecer um pouco do trabalho no nosso site. A gente resolveu criar um projeto que a gente chamou, à época, Ideias, né? Isso tudo muito rápido, né? Porque o projeto Ideias foi lançado no finalzinho de abril de 2020. Então, a gente lançou o projeto Ideias, que foi uma colaboração, e ele é uma colaboração, porque ele está em constante atualização, é um projeto aberto em construção, e nesse projeto a gente contou aí com a parceria de várias universidades da Bruen, né? E a gente estruturou nessa rede um projeto com o objetivo de ajudar os professores a atuar em processos que envolvam as tecnologias digitais de comunicação, né? E a gente trabalhou muito com cursos de atualização de curta duração na perspectiva da aprendizagem do microlearning, né? Rápido, mas com profundidade, de fácil acesso, né? De uma interface digital mais agradável e que pudesse auxiliar os professores nesse momento. Cursos breves, abertos e autoinstrucionais, né? Então, a gente resolveu fazer esse projeto, e aí a gente destacou, assim, o que eu quero destacar é como é legal essas atuações em rede, como a gente pensa junto em rede, como é que você canaliza mais as questões, como você evita retrabalhos. Então, a gente foi construindo isso, né? E a gente fez em 4 eixos, que são as plataformas virtuais, né? Então, a gente colocou algumas plataformas virtuais para que os professores tivessem acesso, porque a gente acha importante também de que não só atividades síncronas, mas assíncronas, mas organizadas num ambiente, numa plataforma destinada ao ensino-aprendizagem. A gente também trabalhou um outro eixo, que eram as metodologias ativas. Um terceiro eixo que a gente trabalhou foi ferramentas e recursos digitais, né, nessa perspectiva da interface, e o quarto foi lives e webinários. Então, o que a gente fez? Então, a gente tem uma série de lives lá, de webinários, dos eventos que nós já havíamos feito anteriormente, então a gente foi disponibilizando aí, montando toda uma rede para que os professores conhecessem esse trabalho, muitos cases também colocados ali, e esse projeto está em construção, né? Mensalmente a gente coloca mais uma ou outra, né, um outro curso, e hoje a gente já pode dizer que para vocês, né, ele iniciou em abril, né, ele já alcançou todos os estados brasileiros, a gente tem inscrito em todos os estados brasileiros, e ele registra hoje quase, né, 8.000 inscrições nesse projeto, né, pessoas que fizeram 1, 2, 3, 4 cursos numa trilha que cada um seguiu, para que fizessem esse nosso projeto. Hoje a gente tem um catálogo de vários cursos, por exemplo, o curso de realidade virtual e aumentada,
tese, ou gravação de vídeo, Canva, podcast, como é que você trabalha, Google Forms, Google Drive, Google Classroom. Então, a gente foi agregando ali vários cursos que poderiam ajudar o professor nesse processo de sua formação, né? E toda essa pesquisa que a gente fez também ajudou a gente a perceber como a gente precisa avançar na fluência digital dos nossos professores e dos nossos estudantes. E para tal, né, nós estamos aí engatinhando ainda, mas procurando uma discussão, né, com colegas nossos de outras universidades europeias para a gente trazer, né, para dentro das nossas universidades aquele projeto da Comunidade Europeia de avaliação, né, das competências transversais dos nossos professores e estudantes em prol de uma fluência digital, para que a gente, a partir disso, dessa avaliação, possa contribuir mais. Eu já estou fechando, Walter, eu acho que já está no meu caminho, no meu caminho, e gostaria de dizer ainda que, só 2 minutinhos para eu fechar, que a gente está muito feliz, porque também a gente conseguiu realizar o projeto de mobilidade virtual, que a nossa colega Ilka deve comentar um pouquinho mais, trabalhar com cursos abertos também nesse processo, então a gente tem aí algumas coisas interessantes para mostrar. E também queria dizer para vocês que a gente está caminhando a um projeto também muito legal agora, que nós devemos lançar em 2020, logo no começo, que é um curso de aperfeiçoamento à especialização, né, para as nossas universidades, que vai enfocar realmente a educação híbrida, a educação disruptiva e as metodologias ativas. Então, é um curso que a gente vai ofertar e cada professor vai construir sua trilha, né, em prol também já pensando dessa fluência digital. Então, é uma parceria assim que a gente vem fazendo, e eu gostaria, então, um pouco de socializar e dizer para vocês que é muito legal trabalhar em rede, né, ter esses amigos maravilhosos com quem a gente discute muito e busca, né, algumas coisas que a gente possa contribuir aí para o crescimento das nossas universidades públicas, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, fico à disposição para o debate. Obrigada. Obrigado, Cida, por compartilhar essas experiências. Daqui a pouco vamos discutir, já temos algumas perguntas que depois faremos a você e ao Ronei. E agora é com prazer que a gente convida a professora Simone para compartilhar a sua experiência. A professora Simone, aqui no nosso debate, representa o CONIF e ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada, professor Walter, é um prazer estar com você, compartilhando aqui essa roda de experiências com o professor Ronei, também, lá da Universidade de Lavras, da qual também tenho parte da minha formação, com a professora Cida, lá da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, também estou pela primeira vez em contato, compartilhando aqui essas experiências. Também queria cumprimentar a Miliana, que está fazendo aqui a nossa tradução em Libras, tornando esse material acessível, né, a todos os públicos, e cumprimentar aqui os nossos 97 participantes, né? Realmente é uma estranha experiência falar para a câmera sem poder ver esse público, né? Mas queria cumprimentar a todos os professores que estão participando, estudantes, e espero que a gente possa, que a partir da experiência desenvolvida, das atividades desenvolvidas no Instituto Federal do Maranhão, a gente possa contribuir de alguma forma com esse diálogo, com essas discussões. Queria pedir que... Por favor. Não. Por favor. Você ia complementar ainda alguém? Posso então, a fala? Não, deixa-me só falar rapidamente o seu currículo, pode ser? Pois não. Ah, tá bom. Mas eu quero fazer, antes de apresentar o seu currículo, eu quero fazer coro a você e agradecer a Miliana, né? Obrigado, Miliana. E ela está aqui incansável desde o começo do Exúdio, está firme conosco, e eu quero realmente agradecer a participação dela e a preocupação da organização do Exúdio em tornar todo esse conteúdo acessível. A professora Simone,
Como eu disse, ela é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e exerce a função de diretora de educação à distância lá do IFMA. Ela atuou no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus EAD, na coordenação de produção de material didático para a educação à distância. Nós temos lá amigos sensacionais lá no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência em coordenação pedagógica na educação básica e coordenação de projetos de uso das tecnologias na educação. A professora Simone é doutoranda e mestre em ensino pela Universidade do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Ela é especialista em informática em educação pela Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais, portanto, também cria ali do trabalho do professor Ronei e toda a equipe lá da UFLA, e é graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão. Professora, a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigada, professor Walter. Queria pedir licença aqui a todos para compartilhar minha tela. Professor Walter, você consegue me confirmar se a projeção está tudo ok? Sim, tá, estamos vendo perfeitamente, professora. Perfeito, que agora eu não consigo mais ver ninguém, né? Só a minha tela aqui projetada, e realmente é uma estranha experiência que todos nós temos que lidar com ela, né? A fazer essa comunicação mediada por esse recurso tecnológico, mas é a forma de nos mantermos conectados, né? Socializarmos aqui as nossas experiências. Bom, pessoal, então, eu queria começar fazendo uma breve abordagem, né, do que foi esse processo no contexto da pandemia, das atividades acadêmicas, né, interrompidas aí em meados do mês de março desse ano. Queria fazer essa breve contextualização inicial, né, para situar aqui um pouco da minha fala. Nós tivemos que lidar com o processo decisório, né, de o que fazer. Atividade presencial, né, estava naquele momento interrompida, e por força maior, né, por ordem aí do decreto de calamidade pública, e nós precisávamos nos situar e verificar qual o caminho percorrer. Esse processo decisório, ele aconteceu de uma forma bastante peculiar a cada uma das instâncias. E aqui eu estou falando de uma forma bem geral, né? As instituições públicas e as instituições privadas. A gente não vai entrar muito no mérito das instituições privadas, né? Até porque eu acho que muitos estudos, muitas pesquisas acontecerão aí nos próximos dias, nos próximos meses, fazendo uma análise de como foi esse retorno das atividades acadêmicas. Especialmente no âmbito das instituições públicas, nós tivemos, eu elenquei 3 esferas, né, para a gente pautar essa reflexão. No contexto das universidades e dos institutos federais, nós precisamos analisar 3 pilares, 3 situações específicas para nortear, né, para subsidiar esse processo decisório da retomada das atividades acadêmicas. O primeiro deles, eu coloquei aí nessa engrenagem, né, o primeiro deles de vermelho, é especificamente em relação à formação do professor. Né? A gente estaríamos aí diante de um cenário em que nós iríamos mediar o processo educacional por meio de recursos tecnológicos. E qual a habilidade dos nossos professores em relação a esse aspecto? Então, esse foi um dos grandes desafios. O segundo deles, que eu listei aqui, foi exatamente a fragilidade tecnológica que muitas das nossas IEs enfrentam, né? Diagnosticaram isso de uma forma muito forte, para que esse processo decisório pudesse ser pautado, né? E a questão dos data centers, do parque tecnológico, dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, a gente nota que as instituições que já tinham um processo educacional com a modalidade à distância puderam, né, aproveitar essa expertise, essa infraestrutura e adaptar para esse contexto das atividades não presenciais.
E um outro, e eu coloquei essa última engrenagem aí como a maior delas, né, exatamente a questão dos nossos estudantes. Nós, enquanto IES públicas, nós temos aí, por força de lei, por força da nossa missão social, a questão das cotas. Então, uma grande parcela dos nossos estudantes são estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, eles estão na nossa instituição, participam de programas de cota, participam de programas de auxílio estudantil, né, para que se mantenham estudando e consigam concluir a sua formação. Especificamente no âmbito dos institutos federais, nós não trabalhamos apenas com os cursos superiores, nós temos também parte da educação básica, né, que é os cursos técnicos integrados, os cursos subsequentes, os cursos técnicos concomitantes. Então, a situação ela se torna ainda mais agravada por conta dessa diversidade de público. Então, resolvido, né, tendo que pelo menos minimamente sanadas essas três grandes engrenagens, a gente poderia ter um panorama, né, e traçar um caminho para onde vamos, né? Como vamos retomar as atividades acadêmicas nesse novo formato. Recordo-me que quando estávamos constituindo um grupo de trabalho no mês de maio, né, imaginávamos assim um cenário bastante inusitado de que em agosto, né, na pior das hipóteses, em agosto nós estaríamos retornando presencialmente, né? Já estamos em novembro, ainda sem nenhuma expectativa, sem nenhuma garantia de que essas atividades irão retornar presencialmente, né? E aí mergulhamos nesse mar desconhecido, turbulento, faço minhas palavras do professor Rony, da professora Cida, né? Enfrentamos críticas, enfrentamos o desconforto de estudantes, dos nossos técnicos administrativos, dos nossos docentes, e foi tudo uma situação que a gente precisava estar sensível a ela, né? Não no sentido de rebater, não no sentido de espernear, porque todos estávamos, né, na mesma situação desconfortável, mas precisávamos agir com sensatez, com sabedoria e organizar, né, esse ambiente para que pudéssemos avançar. E aí, no contexto específico do IFMA, né, eu listei essas 4 grandes ações, né, e nós tivemos que organizar institucionalmente para esse retorno das atividades acadêmicas. O primeiro deles foi a formação para o uso das TIC no ensino, né? Nós realizamos uma pesquisa diagnóstica e percebemos que aproximadamente 75% do nosso corpo docente precisava de uma formação para que pudesse organizar o seu planejamento e as suas atividades de ensino para esse novo modelo, né, para esse novo fazer pedagógico. Então, precisamos aí organizar, pensar em estratégias para essa formação. Vou falar um pouquinho sobre isso no slide seguinte. Precisamos também agir, né, com bastante celeridade em relação ao auxílio digital dos estudantes. Não adiantava a gente promover uma formação para os professores, organizar toda a estrutura tecnológica para subsidiar o ensino não presencial e os estudantes não conseguirem ter acesso. Então, assim, o último diagnóstico que eu tive acesso foram quase 5 milhões investidos no Instituto Federal do Maranhão para prover esse auxílio digital aos nossos estudantes, né? Uma vez que foi diagnosticado, mais da metade dos nossos estudantes são estudantes em situação de vulnerabilidade que não tinham acesso, né, a um recurso digital para organizar os seus estudos. Precisamos também agir com bastante celeridade em relação às metodologias de ensino, né? Como é que nós iríamos organizar esse novo modelo, esse novo fazer pedagógico. E uma outra situação foi exatamente em relação às regulamentações e normativas. Eu posso dizer para vocês que, quando acabar todo esse período, que eu espero que seja breve, né, eu vou requerer do Instituto Federal do Maranhão o aproveitamento em algumas disciplinas da área de direito, porque eu nunca estudei tanta lei na minha vida, né, como nesse período agora
do ensino do período da pandemia para a gente poder fazer uma base, né, institucional de normativas, de regulamentações, de notas orientativas sobre esse processo. É muita lei, é muita coisa nova que surgia a todo momento, e tudo isso foi bastante, num curto período de tempo, para a gente dar conta, né? E em relação à formação, como eu falei para vocês, né, a gente consolidou, nós não tínhamos cursos prontos, institucionais para isso, então nós aproveitamos tudo o que a rede tem, né, e o que as universidades têm, e nós consolidamos uma trilha formativa para subsidiar o processo formativo docente, no que a gente chamou, né, vou abrir aqui rapidamente para que vocês possam perceber. Não sei se está dando para olhar a tela que eu estou... A tela da trilha, está dando para vocês olharem agora? Sim, conseguimos ver. Pronto. Mas está nos quadradinhos coloridos para vocês? Uhum. Pronto. Então, assim, essa que foi a nossa trilha. Nós fomos fazer uma curadoria nas universidades, nos institutos, né? Elencamos 4 grandes eixos. Esses eixos nós consideramos o que seria necessário balizador para a formação docente, então nós consolidamos cursos abertos, né? Organizamos cursos, tutoriais, webinários, então nós consolidamos tudo isso nessa ferramenta Padlet, né? No sentido aqui verticalizado, né? Por eixos, então os professores eles poderiam acessar de acordo com a sua necessidade e ali gerir o seu próprio processo formativo que fosse subsidiar o planejamento, a ação da metodológica, a avaliação, né, nesse período do ensino remoto. Então, essa aqui foi uma experiência que nós tivemos, que deu muito certo, né? Nós tivemos aí uma grande adesão por parte dos nossos professores a realizar esses cursos. Nós contabilizamos a carga horária desses cursos no plano de trabalho docente, né? Foi exatamente no período em que as aulas estavam suspensas, e enquanto eles faziam essa formação, essa carga horária foi aproveitada no PIT, né? No plano individual de trabalho dos professores e dos técnicos administrativos também. Então, deixa eu voltar aqui. Uma outra questão em relação aos professores, né, e a gente participou de diversas reuniões pedagógicas, foi exatamente a indicação do referatório da Unirede. Eu queria também compartilhar essa ação que foi muito exitosa no Instituto Federal do Maranhão. Então, lá desculpa, gente, aqui o endereço está até trocado, mas é o referatório da Unirede, tá? Ele está disponível no site da Unirede, então os nossos professores eles puderam acessar diversos repositórios de objetos de aprendizagem que já estão disponíveis nos institutos e nas universidades e aproveitar esse material em suas disciplinas. Então, a gente vê aqui que a experiência da educação à distância, né, que já tem uma larga trajetória nas universidades e institutos federais, pode ser aproveitada, né, pode ser conhecida pelas instituições, pelos professores. Então, a gente deu grande visibilidade a essa ação da educação à distância no ensino presencial por meio do referatório da Unirede, tá? Aqui a gente faz um apanhado bem breve, né? A gente teve aí, a partir do dia 17 de março, a interrupção das atividades presenciais. No dia 22 de junho, foi quando nós começamos a retomar com as atividades pedagógicas. Percebam aí que a gente tem um lapso bem significativo de tempo, justamente fazendo todo aquele processo, né, que eu expliquei anteriormente, vendo a questão do auxílio, vendo a questão da formação do professor, vendo a questão da preparação dos materiais, né, da estrutura tecnológica, para que a gente pudesse retomar com as atividades pedagógicas. E a gente tem uma previsão, né, para o término do ano letivo de 2020, no IFMA, em julho de 2021, né, decorrente de todas essas questões, aqui só para vocês perceberem o nosso panorama. Nós fizemos uma pesquisa agora, está com um pouco mais de 2 semanas, né, para diagnosticar como é que essas atividades elas estão acontecendo hoje, como foi essa retomada. Nós temos hoje no Instituto Federal do Maranhão 29 campi,
e 28 campi retomaram as atividades no formato não presencial. Então, a gente só tem um campus que não participou, né, não está diagnosticado aqui nesses dados, e que 3 ainda não definiram como é que esse semestre, o segundo semestre de 2020 vai acontecer. Está finalizando o primeiro semestre, mas ainda não definiu o segundo semestre. Então, esse aqui é o nosso universo de uma pesquisa que a gente fez com esse objetivo de diagnosticar essa situação de como estão acontecendo as atividades não presenciais, e a gente trouxe um retrato disso aqui para compartilhar com todos vocês. O primeiro foi os procedimentos, né, que os nossos 28 campi fizeram para retomar as atividades não presenciais. Eu vou fazer um destaque aqui nesses últimos 4 itens que estão com a setinha, né, o que eles fizeram, o que os nossos campi fizeram, 100% deles. Momentos formativos com os alunos, então havia essa necessidade, né, de explicar o que estava acontecendo, como as coisas iriam funcionar nesse novo formato. Os momentos formativos com os docentes e as nossas trilhas formativas ajudaram muito nisso, né, o próprio referatório da Unirede na preparação dos materiais também. As reuniões de alinhamento da equipe pedagógica e dos docentes, né, houve essa necessidade aí desse alinhamento no âmbito da gestão, e a reorganização do calendário. Então, entre outras ações, a gente destaca também o contato com a família, né, os protocolos de sanitização para esse momento, então foram outras ações antes desse início das atividades não presenciais. Quais foram as dificuldades encontradas durante o planejamento e execução das atividades não presenciais? O que a gente detectou em relação a essas dificuldades? 100% dos nossos 28 campi responderam às dificuldades dos estudantes. Então, a gente sabia, já havíamos diagnosticado por meio da pesquisa, que como os estudantes, né, a maioria encontra-se em situação de vulnerabilidade social, socioeconômica, né, eles teriam essa dificuldade em relação ao auxílio digital. Gente, até o contato com esses alunos foi difícil, porque a gente só tinha um meio tecnológico para contactar, né? Para vocês terem ideia, o Maranhão decretou lockdown em diversas cidades. Então, como é que a gente ia avisar eles que tinham auxílio digital? Até isso foi muito difícil. A gente tem o campus em uma determinada cidade, mas a gente tem muitos estudantes que são dos povoados. Então, muitas vezes, esses povoados, nem a operadora de telefonia funciona de uma forma adequada. Então, foi um processo bastante complicado, e essa é uma realidade aqui do estado do Maranhão. Né? Então, aqui a gente destaca também a dificuldade dos docentes, como eu relatei para vocês, muitos relataram a necessidade dessa formação para que pudessem preparar conteúdo digital, pudessem fazer a mediação pedagógica, né, com os seus estudantes. O auxílio aos estudantes, que também, em muitos casos, foi insuficiente pela quantidade de estudantes, né, e pela situação de redução de verbas nos institutos e nas universidades. Aqui, algumas dificuldades enfrentadas pelos estudantes do campus, né? A gente vê aqui que 93% dos nossos estudantes relataram que tem uma qualidade ruim de internet, acesso à internet também, né? O próprio aparelho, o dispositivo que eles utilizam para acessar, o gerenciamento da nova demanda de atividades, né? Então, assim, a gente viu que muitos estudantes nessa pesquisa relataram que estavam sobrecarregados de tantas atividades, né? Não, a gente não geriu apenas o ensino síncrono, as aulas síncronas. Então, os professores, eles deixavam esses materiais, os roteiros de estudos no ambiente virtual, os estudantes acessam esse material. Então, cada professor vê o seu universo, né, a sua pesquisa, a sua disciplina. Então, isso acaba trazendo um acúmulo de atividade para o estudante também. A operacionalização das ferramentas, a falta de identificação com o modelo não presencial. Então, foram situações relatadas pelos nossos estudantes. E os docentes, né, grande maioria deles, a metodologia para o ensino, de ensino para o modelo não presencial foi aquilo que mais se destacou. O gerenciamento dessa nova demanda de atividades, como era algo muito novo, né, ou completamente novo para a maioria dos nossos professores, gerir tudo isso foi um grande desafio.
a operacionalização das ferramentas. Vocês percebam que tudo isso aqui está muito ligado à formação, e a gente faz uma reflexão de quanto a formação tecnológica para o docente é algo que ainda precisa ser olhado com muita cautela, né? Ser dedicado um olhar especial para esse aspecto, porque tudo aquilo que a gente identifica como dificuldade gira em torno da formação do professor. E aí a gente perguntou, né? Qual foi o nível de satisfação até esse momento, né, no processo de ensino-aprendizagem, frente a todos esses desafios, frente a todas essas questões, né, que a gente precisou passar por elas, e como é que a gente percebe no momento atual? A gente percebeu aí que 64% dos nossos campi aqui definem que o processo ele está como satisfatório, né? Eles definem que o que foi feito no ensino-aprendizagem está satisfatório. E a gente vê também que a questão do insatisfatório, né, ou do pouco satisfatório, é um quantitativo muito pequeno. Então, a gente percebe que, embora a gente tenha lidado com uma dificuldade, com um desafio muito grande, a gente percebe que o olhar para trás e verificar o que foi feito, né, foi de uma relevância, né, teve os seus pontos, seus ganhos dentro do processo. E aqui a gente tem o percentual de estudantes que estão... Só mais 2 minutos, tá? Ok, professor, obrigada. O percentual de estudantes que estão participando regularmente das atividades, né, porque essa também foi uma grande preocupação. Será que realmente tudo isso que foi pensado, organizado, projetado, está alcançando seu objetivo, está chegando a esse estudante? Então, a gente percebeu aí que 78% dos nossos estudantes estão com mais de 50% de frequência, né? Então, a gente tem um índice, né, que a gente pode dizer assim, frente ao grande desafio, é um índice bom, mas a gente precisa se preocupar com aquele percentual de estudantes que não está conseguindo acessar, que não está conseguindo desenvolver as suas atividades. E aqui, pessoal, para a gente finalizar, né, eu trouxe essa pirâmide, né? Nós, enquanto IES, né? O que nós temos é a nossa situação real, é o que nós estamos vivendo, são os nossos problemas, são os nossos desafios, né? O que nós queremos, né? O que nós queremos, onde desejamos chegar, é aquele nosso ideal, aquilo que a gente sonha, né? Mas a gente precisa não só se ater ao real, ao problema, a gente precisa trilhar esse caminho, né, de chegar a esse ideal, é o que nós queremos. E eu queria fechar aqui a minha fala reforçando que nós, instituições de ensino superior, universidades e institutos federais, somos potência, né? Nós temos, assim, nós mostramos com os nossos resultados, e eu digo isso, né, não só a partir dos dados do IFMA, mas a partir de todos os contatos, das experiências trocadas em outras rodas com outros colegas, o como nós temos potência para chegar ao modelo ideal. É claro que esse modelo ideal, ele cada vez vai ficando mais adiante quando a gente chega mais próximo, né? E esse realmente é o objetivo. Mas que não esqueçamos que nós somos essa potência e que nós temos grandes possibilidades, né, profissionais de excelência, atitudes de excelência e a nossa nobre missão de fazer educação. Queria agradecer a oportunidade e também me colocar à disposição para qualquer intervenção. Muito obrigado, professora Simone. Vocês devem ter visto ali no chat, nós temos um outro momento, uma outra live que vai acontecer a partir agora das 18 horas, então a gente acabou ficando um pouco prejudicado em relação ao momento de perguntas. Eu vou combinar com vocês o seguinte, eu tenho aqui uma pergunta dirigida ao professor Ronei, uma pergunta dirigida a Cid e uma pergunta dirigida a Simone. Eu vou mandar para vocês e vocês respondem aos colegas por meio de e-mail ou WhatsApp, pode ser assim? Tranquilo? Pode ser. E eu gostaria só de frisar que nós temos algumas coisas importantes e incomum das falas dos nossos colegas, né? Ronei, não há receita de bolo, não há receita pronta, né? Portanto, nós temos que aprender
e juntos crescermos na aprendizagem e pensarmos, repensarmos, reconfigurarmos a educação e nós simplesmente darmos sequência, né, àquilo que a gente vem fazendo em nossas instituições. Em comum, a necessidade de diagnóstico, capacitação, que deve levar à fluência digital, necessidade de planejamento, fiquei muito encantado com o planejamento feito tanto pela UFLA como pelo IFMA, a necessidade de avaliação e pesquisa acerca do ERI, e replanejamento e alinhamento, né? Parece que todos vocês acabaram trazendo isso em comum. E uma coisa muito importante também citada por todos, trabalho em rede, né? As lives, os seminários, os padlets, repositórios, referatórios, a possibilidade de fazermos esse trabalho em rede e assim conseguimos nos reorganizarmos como instituições públicas de ensino superior e fazermos isso com qualidade. Em relação aos alunos, capacitação, propiciar-lhes a conectividade, os equipamentos, mas, acima de tudo, e aí eu quero concordar plenamente com o Ronei, a atenção, o afeto e a interação. E assim, juntos, né, nós poderemos, em rede, crescer. Quero me colocar à disposição e tenho certeza também que o professor Ronei, professora Cida e professora Simone, para tabularmos e entabularmos e fazermos outras discussões e estarmos juntos em outras oportunidades. 1 minuto apenas para cada um dos colegas fazerem a despedida final, por favor. Ronei. Bom, como falei primeiro, então, agradeço novamente pela oportunidade e pela companhia dos colegas, né, para trocar essas experiências. Me coloco à disposição, como foi dito pelo Walter. Responderei a questão que chegar até a minha pessoa e estou aí nas redes e presencialmente cuidando da educação um pouquinho a cada dia. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ronei. Eu também queria agradecer imensamente a oportunidade, foi uma discussão muito rica, um grande aprendizado. Queria convidar todos que nos ouvem para acessar o site da Universidade Virtual do Paraná e queria complementar também a fala do Ronei, dizendo que nesse momento acho que o que mais a gente precisa de tolerância, empatia, né, para que a gente consiga sair cada vez mais forte de tudo isso que nos avassala. Muito obrigada a todos. Obrigado, Cida. Professora Simone. Bom, também tenho só a agradecer a companhia de todos vocês, a oportunidade da Unirede de estar dialogando sobre o Instituto Federal do Maranhão, as nossas experiências, né, ter essa oportunidade de troca, com o professor Ronei, com a professora Cida. Queria agradecer também ao Walter pela brilhante atividade na mediação, tive aqui a oportunidade de ter contato com, fazer novos colegas de trabalho, espero que a gente tenha a oportunidade em outros momentos de ampliar esses laços. Obrigada também a todos que puderam participar como ouvintes, espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado, professor Simone, com certeza nós continuaremos esse bate-papo e isso vai redundar em outras oportunidades. Obrigado, Ana, obrigado, professora Marília, obrigado, Unirede. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, representação aqui, que fazem Ronei da Andifes, a Cida pela Abroem e a Simone pelo CONIF. Gente, um prazer estar com vocês. Um abraço a todos e a todas. Continuem conosco nesse exúdio que está sensacional. Obrigada, Walter. Obrigada. Maravilhosa. Prometo Obrigada. que vamos aglomerar assim que possível, porque eu já não aguento mais ficar aqui confinado. Eu também não. Eu também. Estamos aguardando. Eu me lembro que o Ronei lá no Pelourinho, né, Ronei? Vamos lá para o Pelourinho de novo. Gente, isso. Abraço a todos. Parabéns. Obrigada, obrigada. Quero agradecer novamente a todos, tá? Agradecer a mediação do professor, que foi aí, ó, manteve o nosso horário. A gente sabe que as atividades do Exúdio, elas são assim, são muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Quero convidar todos para essa mesa agora das 18, que já está começando a acontecer. Às 19 a gente tem uma outra live, né, uma outra webinário, na verdade. Vamos discutir aqui algumas questões relativas a processos de inclusão. Convido todos vocês para participarem conosco também. Tem uma lista que está aqui aparecendo no chat para as pessoas poderem assinar. O pessoal está perguntando, mas e se eu não assinei agora? Você pode acessar pelo Moodle, pode ir lá e assinar tranquilamente,
sem maiores transtornos, tá? Muito obrigada. Tinham algumas perguntas aqui no chat, assim, por conta do tempo a gente não vai conseguir fazer, mas quero dizer que todas as palestras estão sendo gravadas, a gente precisa de um tempinho, né, de 24 horas para subir, então tudo isso vai estar no Moodle, a gente vai poder ouvir vocês novamente, tirar dúvidas, colocar lá no chat, e aí a gente consegue dar continuidade aqui a essa discussão, essa mesa tão rica. Tivemos mais de 100 participantes, professor Walter, né? Isso é muito bacana. Mantivemos aqui mais de 100 participantes num tempo recorde aqui, muito bom, tá? Gente, muito obrigada, tá? Nos vemos por aí, aglomerados, né, professor Ronei? Um abraço. Até mais, tchau. Até mais, tchau, tchau.